Nesta aula de Mecânica dos Solos 2, vamos falar sobre empuxos de terra, estado ativo, passivo e repouso. Empuxo de terra deve ser entendido como a força horizontal produzida pela massa de solo sobre estruturas que estão em contato com ele. A determinação do valor do empuxo de terra é fundamental para a análise e o projeto de obras como muro de arrimo, cortina atirantada, muro de gabião, solo reforçado em taludes, assim como solo reforçado em taludes com geossintéticos, cortina de estaca prancha metálica, cortina de estaca justapostas, construção de subsolo, escoramentos de escavações em geral e dentre outras situações semelhantes. O valor do empuxo de terra, assim como a distribuição de tensões ao longo do elemento de contenção, depende da interação solo-estrutura. O empuxo atuando sobre o elemento estrutural provoca deslocamentos horizontais, que por sua vez alteram o valor e a distribuição do empuxo ao longo das fases construtivas da obra. A interação solo-estrutura depende de diversos parâmetros geotécnicos como resistência e cisalhamento do solo retido, a inclinação da superfície do aterro, a altura e a inclinação do muro na interface muro-aterro, a natureza do movimento do muro sob o empuxo lateral e a adesão do ângulo de atrito na interface parede-aterro. O cálculo dos empuxos constitui uma das maiores e mais antigas preocupações da engenharia civil. Data de 1776, com a teoria de empuxo de Coulomb, a primeira contribuição efetiva sobre o tema, muito tempo antes ao nascimento da mecânica dos solos como ciência autônoma, com Tezague em 1925. Trata-se de um problema de grande interesse prático, de ocorrência frequente e de determinação complexa. A escolha do tipo de contenção é feita com base no solo a ser contido, no custo do muro e na disponibilidade do espaço. Ainda é necessário ter a preocupação com a drenagem das estruturas de contenção, pois o acúmulo de água na região é prejudicial para o funcionamento e a durabilidade do sistema de contenção. Considerações iniciais sobre o empuxo. No estudo dos empuxos de terra, Vilar e Bueno, 1979, apontam que há duas linhas de conduta. A primeira, de cunho teórico, apoia-se em tratamentos matemáticos elaborados a partir de modelos reológicos, ou estudo de deformações, que tentam traduzir, tanto quanto possível, o comportamento preciso da relação tensão-deformação dos solos. A segunda forma de abordagem é de caráter empírico-experimental. São recomendações colhidas de observações em modelos de laboratório e de obras instrumentais. A automatização dos métodos numéricos através de computadores, como o método de elementos finitos, e a evolução das técnicas de amostragem e ensaio tem propiciado nos últimos anos um desenvolvimento significativo dos processos de cunho teórico. Alguns dos programas comerciais mais utilizados são FLAC, Plax, Geo5, Abacus, GeoStudio e Rockscience. Os processos clássicos de determinação de empuxos são baseados na teoria de elasticidade de Rankine e de Coulomb. Teoria da elasticidade, relação entre tensão e deformação. Para a determinação das pressões de empuxo de terra, utilizaremos inicialmente os conceitos da teoria da elasticidade, no que se refere ao comportamento dos solos e suas características de deformabilidade quando submetido a uma pressão de compressão. Pode-se, a partir do gráfico tensão-deformação, obtido em um ensaio de compressão, determinar o módulo de elasticidade. Em um segmento reto AB, o módulo inicial a respeito da lei de Hooke, AC, o módulo secante, ou CD, o módulo tangente. Considerando que o corpo de prova sofre uma tensão de compressão no sentido da altura, este sofre uma deformação neste sentido e, consequentemente, no sentido do seu raio. Teremos, então, no gráfico, tensão igual a força sobre a área,
e deformação é igual à variação da altura sobre a altura inicial. A partir do ângulo φ, pode-se determinar o módulo de elasticidade ou módulo de Young, onde a tangente de φ é igual ao módulo de elasticidade, que é igual à tensão sobre deformação, que é igual à tensão vertical sobre a variação da altura sobre a altura, ou a tensão vertical sobre a variação do raio sobre R. Outro parâmetro importante é o coeficiente de Poisson, que é a deformação horizontal sobre a deformação vertical. Logo, a deformação horizontal é Poisson vezes a deformação vertical, ou Poisson vezes a deformação vertical sobre o módulo de elasticidade. O coeficiente de Poisson varia entre 0,25 e 0,5. Relação entre as tensões vertical e horizontal. Segundo o princípio de superposição dos efeitos, a superposição dos estados elásticos diferentes ocasiona a superposição das deformações correlatas. Em função da elasticidade do material, verifica-se existir uma proporcionalidade entre a tensão vertical e a correspondente tensão horizontal. O material recebe o esforço, absorve-o e se deforma segundo seus parâmetros de elasticidade. Dentro desse princípio, qualquer valor da tensão horizontal será sempre calculado em função da tensão vertical, que, considerada apenas a ação do peso próprio do solo, corresponde ao sentido vertical à tensão efetiva. O princípio da tensão efetiva desconsidera a pressão da água, ou pressão neutra, e considera somente as forças transmitidas através do esqueleto do solo de uma partícula para outra, onde a tensão efetiva é igual à tensão total menos a pressão neutra, e a tensão efetiva horizontal é igual a K, que é o coeficiente de empuxo, vezes a tensão efetiva vertical. Diagrama de tensões horizontais. Caso se desloque um volume de massa de solo homogêneo com uma única camada, sem NA, com terraplano horizontal e igual a zero, pode-se substituí-lo por um plano cujo traço é O'. Conforme mostra a figura, teremos um diagrama de tensões linear em função do coeficiente de empuxo K, neste caso específico K0, que é a condição em repouso. Tem-se outras duas formas de empuxo, totalizando 3 tipos distintos, como serão vistos. Traçando-se o diagrama de pressões horizontais ou pressões laterais que agem sobre o plano, teremos a condição de calcular a resultante desse esforço horizontal, que é chamado simplesmente de empuxo, correspondente à área do diagrama das pressões horizontais e agindo no centro de gravidade do mesmo, isto é, no terço inferior da sua altura. Empuxos em repouso, ativo e passivo. Considere a massa de solo indicada na figura. A massa é delimitada por um molo sem atrito de altura AB. O elemento do solo localizado a uma profundidade Z está sujeito a uma pressão efetiva vertical e uma pressão efetiva horizontal, ou tensão de empuxo horizontal. Não existe tensão de cisalhamento nos planos vertical e horizontal do elemento do solo. Consideramos a razão entre a tensão efetiva horizontal e a tensão efetiva vertical como uma quantidade adimensional K, ou a tensão efetiva horizontal é igual a K vezes a tensão efetiva vertical. Se o muro AB for estático, ou seja, se ele não se movimentar nem para a direita nem para a esquerda da sua posição inicial, a massa de solo apresentará um estado de equilíbrio estático. Neste caso, a tensão efetiva horizontal é chamada empuxo de terra em repouso, ou σ'H ou σ'H0, onde a fórmula é K0 vezes a tensão efetiva vertical, em que K0 é o coeficiente de empuxo de terra em repouso. Então, resumindo, o empuxo no repouso é a condição em que o plano de contenção não se movimenta, não há nenhum deslocamento do muro, nenhuma mudança nas tensões horizontais e K0 é o coeficiente de empuxo de terra em repouso. Se o muro sem atrito rotacionar suficientemente sobre a base
para a posição A'B, uma massa de solo triangular ABC' adjacente ao muro atingirá um estado de equilíbrio plástico e se romperá deslizando para baixo do plano BC'. Neste momento, a tensão efetiva horizontal será referida como empuxo ativo, onde σ'A é igual a K0 vezes σ'V, em que Ka é o coeficiente de empuxo ativo de terra. Então, resumindo, o empuxo ativo é a condição em que o solo tende a empurrar o muro para fora, onde há um afastamento do muro em relação ao solo, um decréscimo das tensões horizontais, gerando um alívio do solo horizontalmente. E Ka é igual ao coeficiente de empuxo ativo de terra. Se o muro sem atrito rotacionar suficientemente sobre a base a uma posição A''B, uma massa de solo triangular ABC'' alcançará o estado de equilíbrio plástico e se romperá deslizando para baixo sobre o plano B''. Neste momento, a tensão efetiva horizontal será chamada empuxo passivo, e neste caso, Kp é o coeficiente de empuxo passivo de terra. Então, empuxo passivo é a condição em que o solo tende a ser empurrado pelo muro, há uma aproximação do muro em relação ao solo, um aumento das tensões horizontais, gerando uma compressão do solo horizontalmente, e Kp é o coeficiente de empuxo passivo de terra. Resultados experimentais indicaram que as deformações associadas à trajetória ativa são significativamente menores que as observadas em trajetórias passivas. O gráfico mostra a natureza da variação do empuxo lateral de terra com a inclinação do muro, onde o eixo horizontal é o eixo de empuxo lateral de terra, σ'H, e o eixo na vertical é a inclinação do muro. Quando o ponto se encontra em cima do eixo do empuxo lateral de terra, σ'H, ele está sob condição de repouso ou em condições iniciais. Em condição ativa, a diferença LA sobre H é determinada o empuxo ativo, σ'A, e a condição passiva pela variação de LP sobre H, o empuxo passivo σ'P. A partir de experimentações com diversos tipos de solos diferentes, determinou-se valores típicos de ΔLA sobre H e ΔLP sobre H, como por exemplo a argila fofa, ΔLA sobre H de 0,02 e para ΔLP sobre H de 0,04. Determinação do coeficiente de empuxo em repouso K0. O valor de K0 depende de vários parâmetros geotécnicos do solo, como o ângulo de atrito, o índice de vazios, a razão de pré-adensamento e dentre outros. A determinação do coeficiente de empuxo no repouso pode ser feita a partir da teoria da elasticidade, por correlações empíricas, ensaios de laboratório e ensaios de campo. No entanto, a sua determinação exata torna-se difícil principalmente por dois fatores: alteração do estado inicial de tensões e amalgamento, provocados pela introdução do sistema de medidas. Esses dois fatores também influenciam o comportamento de amostras utilizadas em ensaios de laboratório. O assunto é um dos mais complexos da mecânica dos solos. Até hoje, nenhuma teoria geral e rigorosa pôde ser elaborada, apesar dos esforços de inúmeros pesquisadores e notáveis matemáticos e físicos. Todas as teorias propostas admitem hipóteses simplificadoras mais ou menos discutíveis conforme as condições reais. As teorias clássicas sobre empuxo de terra foram formuladas por Coulomb em 1773 e Rankine em 1856, sendo desenvolvida posteriormente por diversos outros autores
e mais modernamente estudada e criticada por outros. Os seus valores, obtidos experimentalmente, são argila, entre 0,7 e 0,75, areia solta, 0,45 a 0,5, areia compacta, 0,4 a 0,45. Com base em considerações teóricas e também dados experimentais, um professor húngaro propôs a seguinte fórmula empírica para a previsão de K0, que foi confirmada por vários pesquisadores e é conhecida pelo nome do autor, a fórmula de Jacques, que serve para areias e argilas normalmente adensadas, onde K0 é mais ou menos igual a 1 menos seno de φ', onde φ' é o ângulo de atrito interno efetivo do solo, e uma extensão da fórmula de Jacques para argilas pré-adensadas, onde K0 é mais ou menos igual a 1 menos seno de φ' vezes OCR, que é a razão de sobreadensamento, elevado a seno de φ'. A razão de sobreadensamento é a tensão de pré-adensamento, σ'C, dividido por tensão de sobrecarga efetiva atual, σ'V. Existe uma explicação física para que o K0 seja dependente do ângulo de atrito interno efetivo do solo. As duas propriedades dependem do atrito entre as partículas. Para definir o coeficiente de empuxo de terra K0 em repouso, considerando a massa de solo indicada na figura, com uma parede AB retendo um solo seco com peso específico de γ, a parede é estática e a profundidade é Z. Portanto, a tensão efetiva vertical é igual a γz e a tensão efetiva horizontal é igual a K0 vezes γ vezes... A figura mostra a distribuição do empuxo lateral de terra em repouso na parede de altura H que retém o solo seco com peso específico γ. A força total por comprimento específico da parede, P0, é igual à área do diagrama de empuxo. Então, P0 é igual a meio vezes K0 vezes γ vezes H ao quadrado. Empuxo de terra em repouso para solo parcialmente submerso. A figura mostra um muro de altura H. O lençol freático está localizado a uma profundidade H1, abaixo da superfície do solo, e não há compensação de água do outro lado do muro. Para Z igual ou maior que H1, o empuxo lateral de terra em repouso pode ser obtido por K0 γz. A variação do empuxo com a profundidade é indicada pelo triângulo ACE. No entanto, para Z maior ou igual a H1, ou seja, abaixo do lençol freático, a tensão do muro é determinada a partir dos componentes de tensão efetiva e de poropressão por meio da equação γH1 mais γ' Z menos H1, onde γ' é o peso específico efetivo do solo, que é o γ do solo saturado menos o γ da água. Então, o empuxo lateral efetivo em repouso é K0 vezes tensão efetiva vertical, que é igual a K0 vezes γH1 mais γ' Z menos H1. A variação do empuxo com a profundidade é indicada por CEGB, como mostra na figura. Novamente, a pressão lateral da poropressão é U igual a γW vezes Z menos H1. E a variação da profundidade U é indicada na figura. Portanto, o empuxo lateral total de terra e água em qualquer profundidade Z igual a maior que H1 é igual a tensão efetiva horizontal mais a poropressão, onde K0 γ H1 mais γ' Z menos E1 é a parcela do empuxo lateral e γW Z menos H1 a parcela da poropressão. A força por comprimento específico do muro pode ser encontrada a partir da soma das áreas dos diagramas de empuxo da figura A, que é igual ao diagrama de empuxo da figura B.
Roteiro de estudo. Para auxiliar no seu aprendizado, veja o exemplo 13.1 na página 454 do livro Fundamentos de Engenharia Geotécnica, que está disponível o e-book pelo sistema de bibliotecas do UFMG. E também o exercício com solução 12.6 da página 274 do livro Curso Básico de Mecânicas do Solo. Também é recomendada a leitura das páginas 449 a 460 do livro Fundamentos de Engenharia Geotécnica e a leitura do capítulo 12 do livro Curso Básico de Mecânica dos Solos, do Carlos Souza Pinto. Também a leitura das páginas 2 a 13 do PDF Empuxos de Terra, da professora Denise, da UERJ, que está anexado aqui no Teams, e os vídeos adicionais do YouTube. Depois, responda ao questionário anexado no Teams. Bons estudos!